Olá pessoal, Diego Dia dos blogs comutadores.com.br e rotadefault.com.br. No vídeo de hoje falaremos da configuração do Link Aggregation para suítes Aruba OS CX. Falando do Link Aggregation. O Link Aggregation, o termo, ele significa agregação de portas. Então você tem duas ou mais portas físicas que são agregadas para formar um único link. Com o objetivo de prover redundância, né? Se você estiver usando Spanning Tree para conectar, por exemplo, num outro switch, uma porta vai ficar em modo ativo e a outra porta ficará em modo de bloqueio para evitar o loop na rede. O Spanning Tree permite que a gente agregue essas duas portas num único link lógico para o switch fazer o balanceamento do tráfego e você ter um incremento da banda. Só que cada fabricante utiliza uma terminologia. Por exemplo, os switches Aruba OS, eles utilizam o termo trunking ou port trunk para definir a utilização do Link Aggregation. Termo esse utilizado, por exemplo, para indicar as portas que serão tagueadas em outros sistemas operacionais, como por exemplo o iOS da Cisco, o ConAir da HP e o CX. Então, quando você configura nesses switches, nesses sistemas operacionais, a porta como trunk, essa porta ela vai taguear os quadros Ethernet utilizando o 802.1q, que é o tag de VLANs. No Aruba SCX a gente pode chamar de lag, o Link Aggregation. No Cisco, Ether Channel ou Port Channel. E no CoAir, Bridge Aggregation, Route Aggregation ou Link Aggregation. Esse slide é importante porque se você tiver um ambiente misto utilizando a suítes Aruba OS e Aruba OS CX, você, quando for buscar uma documentação na internet, aqui no nosso canal, no site do fabricante, lembre que trunk, nesses outros modelos, apesar do Aruba OS e do Aruba SX ter algumas configurações similares, no Link Aggregation a terminologia é diferente nos dois modelos de equipamentos. Vamos utilizar nesse vídeo o termo Link Aggregation, que é utilizado pelo Aruba OS CX. O Link Aggregation permite a criação de conexões ponto a ponto de alta velocidade, sem criar um loop. Provê um aumento escalonado de banda e redundância entre os pontos, como dito no slide anterior. O Link Aggregation é tratado como uma porta única quando configurados os protocolos Spanning Tree, VLAN, roteamento e gerenciamento via SNMP. Então aqui no nosso desenho temos dois switches. Lembre-se sempre que o Link Aggregation é um protocolo ponto a ponto. E a gente tem ali cada switch com as suas duas portas, criando um link lógico em cada switch para a criação do Link Aggregation. A configuração tem que ser feita nos dois equipamentos. Inclusive, a configuração de VLANs ela tem que ser igual nos dois equipamentos. É um ponto importante. O Link Aggregation permite a configuração de Link Aggregation L2, isso é, você permite o tráfego de VLANs ali, ele vai funcionar como uma porta L2, né, encaminhando broadcast, mensagem unicast, broadcast, multicast, sem precisar de roteamento. Ou a configuração L3, onde você consegue colocar um endereço IP na interface Link Aggregation. E aí você consegue, por exemplo, se você estiver conectando com um domínio de outra empresa, você consegue bloquear, por exemplo, a troca de mensagens do Spanning Tree, consegue habilitar o processo de roteamento, por exemplo, para tocar LSAs do SPF, para subir o processo de roteamento, e assim por diante. A configuração de L2 e L3 vai depender do modelo do switch. Switches que permitem a configuração de Link Aggregation tanto em modo routing quanto em modo bridge, permitem você descrever ali qual o modelo, tá? No geral, a configuração, no routing, você deixa ela como L2, e switches que não permitem roteamento, vai ser a configuração L2 para o padrão. Pode ser também estático ou dinâmico, isto é, você subiu o Link Aggregation, não configurou mais nada, ele está no modo estático. Ele não vai checar se o outro lado está correto. Lembre-se que o Link Aggregation é uma conexão ponto a ponto. Então, se por algum motivo você conectar os cabos em dois switches diferentes, você terá um problema e no modo estático você não vai detectar isso. Então você vai ter um erro ali no encaminhamento de pacotes, pode até gerar um loop de rede e você não consegue identificar. Por isso que eu sempre indico a utilização do modo dinâmico com a troca do protocolo LACP no modo dinâmico. O modo dinâmico ele pode ser ativo, que aí você tem um switch sempre encaminhando os LACP-DUs, que é as mensagens. Os dois equipamentos vão confirmar essa mensagem antes de subir. E o modo passivo. O modo passivo, o switch ele sempre espera receber um LACP para subir o Link Aggregation. Então, a partir do momento que eles se identificam como partes de um Link Aggregation, aquela interface, ambos sobem e começam a trocar mensagens de LACP para poder validar se o link está apto. Porque muitas vezes há um problema no cabeamento, há um problema na fibra e a interface não cai.
Se a interface cai, tranquilo, o tráfego é comutado para outra porta. Mas se a interface não cair, você consegue com LACP validar e checar que o link aggregation está sendo estabelecido entre dois switches num cenário ponto a ponto. O link aggregation não é compatível com MAC Authentication, 802.1x, Port Security e portas membros de espelhamento. Aqui um cenário, a gente pode ter o link aggregation tanto de switch para switch, como dito nos outros exemplos, switch para um servidor, switch para um storage, ou switch com switches utilizando o multi-chassis link aggregation ou link aggregation distribuídos. Switches com VSX, switches Aruba com VSX configurados, permitem que você configure o link aggregation distribuídos. Se o switch for um VSF, um empilhamento tradicional, os dois switches da parte de cima do nosso desenho, eles vão funcionar como uma única unidade. No VSX, a gente tem uma diferenciação ali na forma como é estabelecido o stacking. Estou falando em stacking fazendo aspas, né? Ele é um empilhamento, mas não no modo tradicional. Então, existem alguns mecanismos no multi-chassis link aggregation que precisam ser configurados nesse switch. Não vai ser o foco desse vídeo o multi-chassis link aggregation. A configuração vai ser no ponto a ponto. Nos próximos vídeos eu farei exclusivamente para isso, tá? Outros modelos de equipamentos, como Cisco Nexus, permitem o Virtual Port Channel. Do lado da configuração do switch de baixo, imagino que seja um switch Aruba SX, não temos mudança na configuração para estabelecimento do link aggregation, visto que esses switches da parte superior, eles vão trabalhar de forma que para os switches de baixo da nossa topologia, pareça que é uma única unidade lógica, utilizando a informação de System ID, que é a informação do MAC address da caixa que é enviado dentro dos LACPDUs. Configuração do link aggregation. Então, define a interface lag, número da interface, deu no shut na porta, um no route para ele ter a função de L2. Aqui no LSP Mode Active, nós vamos definir que a interface vai começar a enviar os LACPs para poder estabelecer o link aggregation. Aqui no LACP Rate Fast, a gente estabelece que o switch pode enviar a cada 1 segundo o LACP no ambiente de alta disponibilidade para validar se o link aggregation está ativo. Depois eu vou nas interfaces, posso nas interfaces individualmente, interface 1/1/2, depois da 1/1/3, ou fazer um range de interface. Dentro da interface eu digito lag1 e no shut. A partir daí, as interfaces já farão parte do link aggregation e herdarão a configuração dela. Aqui nosso exemplo de configuração. No switch da esquerda, eu tenho interface lag1, no shut, no route. A partir do momento que eu digito VLAN trunk allowed all, isto é, permito que o switch, essa porta, possa trocar todas as VLANs configuradas e tagueadas serão encaminhadas e aceitas nessa porta, ele já cria automaticamente o VLAN trunk native 1. Isto é, todo o tráfego não tagueado, ele vai cair na VLAN 1. O LACP Mode Active, para ele encaminhar os LACPs DU ou LACP, e o LACP Rate Fast, para cada 1 segundo ele continuar encaminhando as mensagens. Depois vou nas interfaces 1/1/2 e 1/1/3, dou no shutdown e lag1. No switch da direita, eu tenho aqui interface lag1, no shut, no route, VLAN trunk allow ideal, LACP Mode Passive. Então nesse caso aqui, o switch ele não vai iniciar o envio de LACPs a não ser quando ele receba. A partir do momento que ele recebe, ele continua a trocar informações normalmente para poder subir o link aggregation. Eu também tenho o costume de sempre configurar ambos os lados como LACP Mode Active. Tá? LACP Rate Fast, para poder checar a integridade ali do link aggregation a cada 1 segundo. E as interfaces 1/1/2 e 1/1/3, no shutdown e lag1. Regras para o link aggregation. As portas deverão pertencer exclusivamente a um grupo de agregação. As portas participantes do link aggregation deverão ter o mesmo speed duplex. Caso você tenha portas em duplex diferente, as portas com menor velocidade vão ficar em standby, não subirão. Aqui é o comando show LACP. O comando para você validar o link aggregation. Aqui é para você validar o System ID, a informação do endereço MAC da caixa que está trocando, até para checar se você está estabelecendo o link aggregation entre dois switches, né? Isto é, uma comunicação ponto a ponto. Indicação de que a interface está up, as interfaces que fazem parte e o Aggregate Mode. Aqui no caso está o Passive, aquele nosso switch do exemplo da direita. O hash, a maneira como ele faz a
a distribuição dos quadros Ethernet entre quais portas ele vai utilizar. No nosso caso aqui, ele vai utilizar informações de cabeçalho IP, L3, o endereço de origem e destino. O rate, o fast, a velocidade do link aggregation e o modo trunk, para tagueamento de quadros Ethernet para suas respectivas VLANs. Show LSCP Aggregates, a gente também tem essas informações aqui de uma maneira mais resumida. E Show LSCP Interfaces. Aqui a gente consegue validar o modo que cada interface foi configurada. O System Priority, o status da porta. Aqui no primeiro item a gente está com a porta como Active e no outro a porta como Passive. E as demais informações para estabelecimento do Link Aggregation. Removendo o Link Aggregation. No interface lag, todas as interfaces serão removidas do Link Aggregation, inclusive as interfaces físicas. Ou você pode inicialmente na interface física e vai removendo, dá um no lag dentro da interface, e depois globalmente você remove interface lag. Para mais informações, acesse computadores.com.br. Também usei como referência o Aruba SX Link Aggregation Guide. Lá você consegue, no site do fabricante, mais informações para a configuração do Link Aggregation. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário e agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo, pessoal.